Bom dia, boa tarde, boa noite, sexto ano. Tudo bem com vocês, pessoal? Professor David aqui, mais uma aula. Nesse momento estaremos estudando artes, tá, pessoal? Como é que vocês estão? Todos vocês estão bem, né? O tio David espera que sim, que tenham estudado bastante, que tenham um ótimo final de semana, né? E, como eu disse, pessoal, vamos estudar hoje artes. Na última aula, tivemos uma aula de arte sobre a manifestação, algumas manifestações artísticas. Eu mostrei para vocês como conseguimos identificá-las através do contexto, através do ano, período onde ela foi criada, né? Entre vários outros aspectos que nos permitem identificar o movimento artístico, né, pessoal? Pois bem, prosseguiremos com a nossa aula. Perdão, pessoal. Pronto, então vamos continuar com a nossa aula aqui, né? Gente, é o seguinte, pessoal. Hoje a gente vai ter uma aula, vamos falar um pouco sobre uma forma artística, né? Que é o teatro, que é uma forma de arte. E vamos entender algumas questões, algumas técnicas de iluminação, tá? Deixa eu colocar aqui. Técnicas de iluminação. Pronto, pessoal. Então vamos lá. A gente sabe aí, né, que o teatro ele é uma manifestação artística, né? Como a gente já sabe disso. E no teatro, quem aí pretende fazer teatro, né? Quem pretende aí talvez algum dia trabalhar nessa área, né? Fazer peças teatrais ou até mesmo trabalhar na área de atuação, ator, atriz, etc, né? Quem pretende atuar nessa área deve entender que na parte do teatro a gente vê que tem iluminações, tá? O teatro ele tem iluminações, principalmente se você for atuar em palcos. E essa iluminação, pessoal, ela faz toda a diferença na peça. E é isso que a gente vai entender agora, como é que essa iluminação ela pode influenciar nas técnicas de teatro, como é que ela pode influenciar na cena, né? Como é que ela pode, como é que eu posso dizer assim, como é que ela pode transformar algo, deixar algo mais dramático, né? Não sei se vocês já assistiram aquelas peças teatrais onde eles colocam um enfoque, né, em algumas cenas que deixa aquela cena um pouco mais, né, como é que eu posso dizer assim, misteriosa, né? Deixa a cena um pouco mais, sabe? Tudo isso aí é feito através das técnicas de iluminação, que é o que veremos agora. São muitas, tá? Vou compartilhar aqui com vocês um slide para vocês terem mais ou menos uma ideia de como essas técnicas funcionam, tá bom? Então vamos lá. Aí, como vocês estão vendo, né? Esse slide aí, para vocês, muito interessante. Opa, perdão, pessoal, fechei sem querer. Perdoem. Pessoal, então, como vocês estão vendo aí, iluminação, tá? A iluminação traz o clima no espetáculo teatral, podendo deixar a cena triste, feliz, trazer estados do psicológico da personagem, distúrbios da memória ou mesmo uma lembrança. Ou seja, gente, uma boa iluminação, ela é capaz de produzir tudo isso aí. Ela é capaz de trazer um clima, deixar um clima triste, né? É capaz de deixar o clima da cena feliz, alegre, é capaz de trazer estados do psicológico da personagem, ou seja, fazendo com que ela se recorde de memórias, lembranças, sentimentos, traumas, entre outros. Então, tudo isso é possível através da iluminação. É verdade, pessoal. Tudo isso a gente pode fazer através da iluminação. Vê que interessante, né?
Eu mesmo aprendi isso quando eu comecei a estudar arte. Eu só aprendi isso depois que eu comecei a estudar a arte. Eu não sabia disso. Não sabia que são coisas que a gente, quando a gente assiste, a gente não percebe, né? Mas a gente vê que a cena realmente muda, mas a gente não percebe o que é que causa aquela mudança. A gente não percebe isso, não é verdade? Mas quando a gente para estudar, a gente vê que realmente faz uma diferença muito grande a iluminação correta em uma peça. Faz sim, pessoal. Muda muita coisa, tá bom? Então vamos lá. Então a iluminação traz o clima no espetáculo teatral, né? Podendo deixar a cena triste, feliz, trazer estados do psicológico da personagem, distúrbios da memória ou mesmo uma lembrança. Aqui nós temos, pessoal, os tipos de iluminação, ou seja, quais são as possibilidades de iluminação que nós temos, tá? PNB é um tipo de iluminação que faz um pequeno foco. Vamos pesquisar mais sobre esse PNB. Deixa eu colocar aqui os tipos de iluminação que nós temos. Então, vamos ver um pouco mais sobre esse PNB aqui. Olá, pessoal, deixa eu compartilhar aqui com vocês. Pronto, vocês estão vendo aí, cadê? Pronto. Estão vendo aí PNB, vara para PNB, imagem meramente ilustrativo. Esse é o PNB, tá, pessoal? Ó, deixa eu colocar aqui PNB e iluminação. Pronto. Ok, pessoal, um exemplo de PNB, ó. Tá vendo essas câmerazinhas aqui em cima? Ó, isso aí são considerados os PNBs, tá? Muito interessante, né? Olha aí, ó. Aquelas luzes, né, que normalmente ficam fixadas no teto. É bem interessante. Muito legal isso, pessoal. Então, vamos lá. Vamos continuar com os outros tipos de iluminação, as outras possibilidades de iluminação. Então, o pinbeam é um tipo de iluminação que faz um pequeno foco, ou seja, ele dá um foco em alguma coisa, né? Ele foca em alguma coisa. Né? É igual, não sei se vocês já viram quando o personagem vai fazer alguma cena dramática, aí eles pegam esse pinbeam e direcionam em direção àquele personagem, dando uma iluminação nele, né? Fazendo com que ele seja destacado. Né? Setlight pega uma grande dimensão do palco. Então, essa daí, ó, é aquela grande, ó, tá vendo? Ó, aquela luz bem grandona que pega uma grande dimensão do palco. Essa daí, normalmente, ela fica posicionada no chão. Ela se posiciona no chão e ela realmente ela direciona o foco para uma grande parte do palco, né? Capaz de pegar uma grande parte do palco. Então, essa daí a gente chama de satellite. Satellite, né? Ela pega uma grande parte do palco aí. Vamos ver outro exemplo aqui na internet de outro satellite.
temos aqui alguns outros exemplos de algumas satellites, né? Temos aqui esse, é como se fosse mais um refletor, né, gente? Esse aqui é um mini, né? Mas, ó, eita, peraí. Pronto, ó. Olha que interessante. Então, esse aqui, ele é capaz de pegar uma grande parte do palco, né? Ele tem um grande alcance, né? Então, ele normalmente é usado para pegar uma parte maior, né? Consideravelmente maior do palco, certo? Ou de qualquer lugar, né? Às vezes é usado também muito em cinema, né? Não sei se vocês já perceberam no cinema. Claro que não tem como perceber, né? O foco, mas em cinema também é usado muito, né? Em shows, casas de show, tem muito isso também. Quando o artista está lá realizando a performance dele, aí às vezes dá um foco, né? Com essas luzes aí em algum, sei lá, um baterista, um guitarrista, etc, né? Então, isso aí não é apenas usado, tá, gente? Em teatro, mas também em casa de show, etc. Então, aí o satellite, tá? Temos aí o par, que é a luz funciona em dupla. É utilizada para fazer a luz geral do palco. Então, aí a gente tem o par luz. Olha aí. Cadê? Deixa eu mostrar para vocês aqui. O par luz é utilizado para fazer a luz geral do palco. Nesse caso aí, pessoal, esse par luz, ele é como eu posso dizer, um refletor maior que faz aquela luz geral. Como assim a luz geral? A luz padrão do palco, tá bom? Por exemplo, tem aqueles filmes que são meio preto e branco, né? Eles não têm esse tipo de luz, não tem esse par de luz, tá? Porque a luz é a luz natural. Essa luz é a que vai ser a padrão, que vai ficar durante todo o filme, ou a peça, né? Luz de PC, plano convexo, por causa da lente. Serve para separar e destacar focos isolados, como na foto a seguir. Olha que interessante, gente. Olha que legal. Ó, luz de PC, plano convexo, por causa da lente, serve para separar e destacar focos isolados, como na foto a seguir. Que legal isso daí, gente. Ó, isso é bem legal, né? Olha aí, a gente tem dois tipos de luz de PC, um lá em cima, aquele ponto minúsculo lá em cima, e outro destacando os atores aí nessa cena. Tá vendo que legal? Então a gente tem dois tipos de luz de PC aí. O primeiro lá em cima e esse embaixo, destacando, ó. A gente vê que o palco atrás está todo escuro, né? Por quê? Porque essas duas luzes de PC estão destacadas aonde, pessoal? Uma embaixo e outra em cima. Então, aqui a gente vê que é muito interessante isso aqui, né, gente? Muito legal. Então, luz de PC. Como utilizar iluminação na escola, tá? Ó, podemos utilizar na escola, se a gente quiser formar algum dia um teatro, que eu vou formar com vocês, hein? A gente vai realizar uma peça teatral. Hein, galera? A gente vai realizar uma peça teatral qualquer dia, né? Quando definitivamente estivermos livres, né, dessa doença, dessa Covid, vamos realizar uma peça, né, onde todos vocês vão participar, todo mundo vai ter que participar, viu? Vamos interpretar aí, fazer alguma interpretação de alguma outra peça, tá? Até para apresentar para papai, para mamãe, na é verdade. Pronto, então vamos sim realizar aí futuramente essa peça. Beleza, gente? Muito bem. Então, como é que a gente pode utilizar na nossa escola aí? A gente pode utilizar, ó, uma lanterna, a gente pode utilizar um abajur, a gente pode utilizar projeções, lanterna, pessoal. Como a gente vai usar isso? Se a gente, por exemplo, apagar toda a sala, né, quando a gente estiver, vai ficar bem escuro. Então, se a gente usar a lanterna, ela vai dar aquele foco em um local específico. Ou seja, vai dar um destaque, porque tudo vai estar preto, só a lanterna, a parte da lanterna vai estar destacada. Então, para a gente fazer isso, a gente precisa, é bom a lanterna. Abajur também, a abajur ele serve para destacar uma parte do local. Onde ele tiver, ele vai destacar, né? Então, a gente pode pegar o abajur, fazer, né, esse tipo de destaque com a abajur, que é quase igual, basicamente, a lanterna, né? A diferença é que a lanterna é mais remota, né? Eu posso dizer assim, é mais maleável, né? Enquanto que o abajur, ele é mais fixo. Projeções, tá? Projeções, temos aí projeções.
Como é que podemos fazer a iluminação com essas projeções, professor? Projeções aí, pessoal, é como se fosse aqueles projetores da sala Google que vocês têm, sabem? Pronto, a sala Google, onde vocês assistem uns filmes, onde vocês fazem, sabe? Todas aquelas atividades. Então, essas projeções aí, elas são como se fossem uma sala Google. Você apaga todas as luzes e tem um destaque apenas em um local específico da sala. Nesse caso aí seria num centro, né? Através da projeção podemos fazer isso também. Pronto. Aqui a gente tem alguns exemplos de iluminação. Caso vocês queiram ver essa peça aí, né? Até é daqui do Paraná. Né? Histórias de acostamentos. Texto e direção de Gessé Mollman. Aí a gente vê aí, olha quanta luz de PC está sendo usada aí. Olha que interessante. Tá vendo? Dando destaque nas paredes, né? Como a gente está vendo aqui. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Dando destaque aqui nas paredes, ó, tá vendo? Que legal. Dando destaque aqui, ó, no chão. E dando destaque aí em locais específicos, ó. No banquinho, né? A gente vê que todo tá escuro, né? Eles só estão destacando algumas partes específicas do teatro, né? Do palco. Né? O resto está bem escuro, quase não dá para perceber. Apenas as partes que estão iluminadas com a luz de PC. Como a gente está vendo aí, ó. Que interessante. Legal. Agora a gente vai ver um pouco do figurino, tá bom? Figurino. O que é um figurino, professor? Né? Vamos fazer só um resumo do que a gente viu aqui, né? Com a iluminação. A gente viu que a iluminação ela pode causar diferentes reações, né? Pode despertar drama, pode despertar interesse, alegria, felicidade, tristeza, tudo, né? De acordo com a iluminação que você usar, usando a iluminação correta, a gente consegue trazer um sentimento, a gente consegue trazer, né, um sentimento para a peça, né, para os personagens. A gente viu o tipo de iluminação, né, tem um pinbim, que é uma iluminação com foco pequeno, né, nesse caso aqui, a gente está vendo aí luz de PC e pinbins, né, luz de PC e os pinbins aqui, tá vendo? Em vários locais, tá vendo? Bem interessante. Temos aí também o satellite, que pega uma grande dimensão do palco, né? Esse aí é o satellite, pega uma grande parte do palco. Temos aí o par, né, de luz, que funciona em dupla, é utilizado para fazer a luz geral do palco. Legal, interessante. Luz de PC, plano convexo por causa da lente. Serve para separar e destacar focos isolados, como na foto a seguir. Então, aqui, ó, a gente tem aqui a luz de PC, tá? Deixa eu ver aqui. Pronto, aqui seria a luz de PC. Tá? Aqui seria uma luz de PC destacando um ponto específico do palco, tá bom? Aqui a cena da estrela representada por Suzy Ferreira. Se vocês quiserem depois ver essa peça aqui, ó, o nome é Se a Palavração, Companhia Palavração, da Universidade Federal do Paraná. Muito legal e interessante. Aconselho que se vocês puderem, se vocês tiverem tempo, vejam aí, gente. Muito legal e interessante. Agora, como a gente vai ver, né, vamos ver agora o figurino. Acho que vocês já sabem o que é figurino, né, gente? Figurino são as roupas, né, que devem ser utilizadas no teatro, né? A gente sabe que quando a gente vai fazer uma peça, uma dança, nós não usamos nossa própria roupa, nós usamos uma roupa específica, né, que a gente chama de figurino, né? Então a gente usa aí o figurino que caracteriza a personagem, definindo suas condições sociais, econômicas, culturais, de idade e de personalidade. Ou seja, gente, o figurino ele pode também definir isso. Lembra que a gente viu iluminação? A iluminação ela pode fazer o quê, gente? Ela pode, ó, dar um sentimento de tristeza, de felicidade, pode fazer tudo isso, não é verdade? O figurino também. O figurino ele também tem essa possibilidade, gente, de você pegar, transformar, caracterizar o personagem de acordo com o seu figurino. Tá? Então, a gente diz aí ó, que ele pode definir a condição social, econômica, cultural, de idade e de personalidade. Como assim, gente?
O figurino, pessoal, ele precisa ser de acordo com as características da personagem. Como assim, professor? Digamos que você quer fazer uma peça, nessa peça você vai colocar um médico, um médico, não uma pessoa que é médico. Gente, um médico, ele pode, por exemplo, no hospital, andar sem um jaleco, andar de todo jeito, andar de chinelo, de bermuda? Não, pessoal. Ele não pode, como a gente sabe, ele não pode. Ele tem que ter o jaleco, né? Ele tem que ter o jaleco dele, ele tem que ter a roupa de proteção dele, né? Ele tem que ter a roupa apropriada, a calça, tudinho. Então, o médico ele tem que andar de acordo com as suas características, tá bom? Então, isso é o figurino. Se você for representar, por exemplo, um médico, você tem que ter o figurino de médico. Você tem que se vestir como um médico. Não faz sentido você fazer um papel de médico e se vestir com um capacete ou de bermuda, né? Não faz sentido, pessoal. Não faz sentido, tá? Você tem que ter o papel do médico. Você tem que se vestir apropriadamente, certo? Então, vamos lá. Continuando aqui. Condições sociais. O que seria condição social? O que seria, professor, condição social? Condição social, pessoal, seria a condição financeira da pessoa. Ou seja, o figurino, de acordo com o figurino, a gente pode saber se a pessoa tem uma condição boa, né? É rica, né? A gente vê também se ela tem uma condição baixa, né? Se ela, no caso, assim, ela é um pouco pobrezinha, né? Então, através do figurino, a gente também consegue reconhecer esses aspectos e essas características na pessoa. Digamos que vamos interpretar um papel de uma pessoa que tem uma de classe social baixa, né? Tem condições financeiras baixas. Ou seja, não é uma pessoa que tem muito dinheiro, né? Não é uma pessoa que é muito bem de questão de dinheiro. Então, não faz sentido eu colocar essa pessoa com um monte de roupa de marca, roupa de dinheiro, porque essas roupas não definem a pessoa que não tem condições financeiras boas, tá? Não define, porque uma pessoa que não tem uma condição financeira boa, ela vai andar mais simples, né? Uma roupa mais simples, não tão chamativa, não tão, né? Não tão cara, não é verdade? Então, a mesma coisa eu colocar uma pessoa rica, uma pessoa que tem muita condição boa, financeira boa, e viver com roupas velhas, rasgadas, né? Roupas, né, baratas, também não faz muito sentido, né, pessoal? Porque se você tem dinheiro, você pode comprar um pouco mais de roupa para você, né? Você pode comprar uma roupa mais bonitinha, né? Não que isso seja importante, claro que não. A gente sabe que as roupas não são nada, né? Não pode definir a pessoa. Mas no teatro você tem que interpretar aquilo, você tem que se passar por aquilo. Por isso que é importante, gente, que vocês entendam isso, que o figurino ele faz muita diferença em uma peça, né? Em uma peça, em um filme, no que quer que seja. Tem que ter o figurino apropriado, tá bom? Apropriado para a situação. Então, é por isso que o figurino ele pode definir as condições sociais da personagem. Condições econômicas também, como eu acabei de falar, né? Se tem dinheiro, se tem condição, se não tem, etc. Condições culturais. O que seria, professor, essas condições culturais, gente? Essas condições culturais seria, no caso aí, mais ou menos a questão do letramento, da educação dela, tá? Uma pessoa que é culta é uma pessoa que tem educação, não é uma pessoa que foi educada apropriadamente, né? Uma pessoa que não é cultural, tá? É uma pessoa que não teve educação, não teve cultura, né? Não teve uma educação apropriada, entre outros aí. Então, dependendo também da forma como a pessoa se veste, ela também, a gente vai ver que ela tem uma cultura boa, né? Por exemplo, a gente não pode colocar uma personagem que foi educada, né? Que fez faculdade e tudo mais, se vestindo de todo jeito, né? Se vestindo, mostrando, né? Suas partes, né? Com nudez, né? A gente não vai ver uma pessoa que estudou dessa forma, né, gente? A gente tem que se vestir apropriadamente, com roupas, né? Que cubram nossas partes dos nossos corpos, né? A gente tem que se vestir apropriadamente para a situação. A gente não pode se vestir de qualquer jeito, né? Então, o figurino da pessoa também vai dizer isso, né? Imagina se a gente vai fazer uma personagem e bota lá um monte de roupa feia, sabe? Roupa que não é apropriada, roupa muito curta. Claro que vai pensar o quê? Que a pessoa não foi educada, né?
Não quer dizer que a minha amiga usa uma roupa curta, então quer dizer que ela não foi. Não, pessoal, não é bem assim. Né? A gente sabe que não é bem assim. Mas a pessoa tem que saber se vestir, né? Tem que ter noção das coisas, né? Tem que se vestir apropriadamente, tem que sempre se vestir de forma correta, né, pessoal? Então, isso é a questão cultural, tá bom? Idade, ou seja, o figurino pessoal também pode definir a idade da pessoa, tá bom? Como assim pode definir a idade da pessoa, professor? Digamos que se você vai colocar uma roupa de criança, né, numa pessoa, claro que vai perceber que a pessoa é uma criança, mesmo que não tenha, que não aparente ser pela idade, mas se você colocar uma roupa de criança, o figurino vai transformar aquela pessoa numa criança. Então, o figurino também, pessoal, ele pode definir a idade da pessoa. Imagina que você vai fazer um papel onde você tem que usar terno todo dia. Qual será que é a sua idade? Certamente você é adulto, né? Porque nenhuma criança usa terno, né? Não usa. A gente sabe que não é necessário uma criança usar terno, mas normalmente é para o homem, né? Que já tem seus 30 anos, né? Seus 25 anos, etc. Então, o figurino ele também pode definir a idade da pessoa, tá bom? E por último, também pode definir a personalidade. Ou seja, pessoal, se é uma pessoa, digamos, que gosta de usar roupas mais chamativas, roupas mais, sabe, coloridas, roupas mais vibrantes, roupas mais chamativas. Então, a personalidade dessa pessoa é o quê? Extrovertida, né? É uma pessoa que gosta de, normalmente, que não tem vergonha, né? Uma pessoa que fala com todo mundo, não é uma pessoa que não tem dificuldade com isso. Então, o figurino também pode definir esse tipo de coisa, gente. Agora, imagina se a pessoa só usa uma roupa comum, sempre a mesma roupa. Aí a gente vai ver que é uma pessoa mais reservada, que é uma pessoa mais calada, né? Que é uma pessoa, né? Dependendo da roupa da pessoa, a gente também consegue identificar o tipo de personalidade que ela tem. Tá? Claro que nem sempre isso é possível. Nem sempre isso é possível, tá bom? Às vezes a pessoa pode se vestir de uma forma, mas agir de outra. Isso é normal, isso acontece. Mas aqui a gente está se baseando de forma geral, tá bom? Então, numa peça teatral, na arte, o figurino ele define o tipo de personagem, a personalidade do personagem, condições sociais, econômicas, etc. Então, personalidade aí você tem que ter tem que se vestir de acordo com a sua personalidade. Se você é uma pessoa má, você vai se vestir má, né? Por exemplo, a gente vê muito nos Estados Unidos, né? O pessoal que é mais estudioso, né? Normalmente usa óculos, já tem aquelas camisas, sabe? Vou mostrar para vocês aqui. Pronto, então, ok, deixa eu mostrar para vocês aqui. Pronto, então, normalmente quando a pessoa gosta muito de estudar, ela tende a ter esse tipo de roupa aqui, né? Normalmente assim gosta de se vestir assim, né? Um pouco mais simples, né? Mais formal. Só que, claro, pessoal, como eu estou dizendo, isso não define a pessoa. Não é porque a pessoa se veste assim que ela gosta de estudar. Não é porque ela se veste do outro jeito que ela é assim. Não, não é assim, pessoal. Não é assim. Tem as suas exceções. Aqui eu estou me baseando pela arte, tá bom? Que o figurino ele pode definir as características da pessoa, bem como personalidade. Tá bom, pessoal? Pronto, então por hoje é só. Eu espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Vamos continuar na próxima aula. Temos alguns assuntos ainda para ver aqui sobre figurino, sobre maquiagem, sobre várias coisas aí, tá bom? Então eu vou ficar esperando vocês na próxima aula. Eu espero que vocês estudem aí, que tenham gostado. Eu achei muito legal essa aula, muito interessante, especialmente na questão da iluminação, né? Figurino e tudo mais, né? Próxima aula a gente vai continuar o nosso estudo e vejo vocês lá. Tenham uma boa semana, aproveitem bastante, estudem. Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês para ajudá-los. Tá bom, pessoal? Fiquem com Deus e até semana que vem. Tchau.